Será que o coronavírus tem preferência por algum tipo sanguíneo? Será que ele tende a ser mais perigoso para o tipo sanguíneo A, B, O? Quem é que já não ouviu falar de famílias inteiras que pegaram a Covid-19 e só uma pessoa dessa família que vive na mesma casa não pegou? Essa é uma dúvida que surgiu logo no começo da pandemia e eu vou te mostrar nesse vídeo, através dos resultados de pesquisas no Brasil e no mundo, qual tipo sanguíneo tem mais chances de pegar a Covid-19 e de desenvolver a forma mais grave da doença, levando à intubação ou até à morte. Então já deixa o seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Uma equipe de cientistas decidiu observar a nível microscópico como as proteínas do coronavírus SARS-CoV-2 interagem com as proteínas das nossas células antes de infectar essas células. Mas olha, não precisa se desesperar por ter um ou outro tipo sanguíneo e muito menos relaxar e parar de tomar as medidas preventivas contra a Covid-19 dependendo do tipo sanguíneo que você tem. Os cientistas dizem que resultados como esse ainda são preliminares e que não tem um consenso ainda sobre a associação entre tipos sanguíneos e a Covid-19. A desconfiança de que a Covid-19 poderia se manifestar de forma diferente dependendo do tipo sanguíneo da pessoa vem em parte pelo fato de que algumas doenças demonstram serem realmente influenciadas por isso. Estudos já mostraram maior vulnerabilidade ou maior proteção de certos tipos sanguíneos a doenças como a malária, hepatite B, AIDS, entre outras. E mais importante ainda, no surto causado pelo SARS-CoV, que é parente do SARS-CoV-2, que aconteceu lá no início dos anos 2000, alguns cientistas conseguiram encontrar evidências de que o sangue tipo O poderia ter um efeito protetivo contra o vírus. Isso foi reforçado pelo próprio estudo na Blood Advances no mês passado, que verificou no laboratório que o SARS-CoV tem a mesma preferência por células respiratórias presentes em pessoas do tipo sanguíneo A. Sobre o SARS-CoV-2, que é o surto que a gente está vivendo agora, a primeira grande evidência nesse sentido veio em março de 2020, quando pesquisadores de instituições chinesas publicaram um artigo do tipo pré-print que usa um procedimento de comparação padrão de revistas de excelência, pelos quais cientistas independentes julgam um estudo com dados de pessoas infectadas e tratadas nas cidades de Wuhan e Shenzhen. A distribuição de pessoas por tipo sanguíneo nesse conjunto de pacientes foi então comparada com um outro grupo que tinha um grupo de pessoas parecido e vivendo nas mesmas cidades, só que elas não estavam infectadas. O percentual de pessoas com tipo A foi maior no grupo de infectados do que na população normal, enquanto as pessoas com tipo O foi menor entre os pacientes com Covid-19. Além do risco de infecção, os pesquisadores disseram também que o risco de morte era maior no tipo A e menor no tipo O. E desde então, vários outros estudos sobre o assunto foram publicados pelo mundo todo, alguns com resultados significativamente diferentes do apontado pelo pré-print chinês. Isso serve para lembrar a gente que na ciência, o que pode parecer com idas e vindas, contradições e até erros, é na verdade parte do próprio processo científico. A ciência tem um processo contínuo de acúmulo de evidências. Numa doença relativamente nova como a Covid-19, os cientistas trabalham com as melhores evidências que existem naquele momento. E esse processo às vezes pode passar a impressão de que o cientista não sabe o que está fazendo ou que ele muda de ideia. E como a própria bióloga Natalia Pasternak disse, a ciência muda de ideia sim, tem que mudar, quando está diante das melhores evidências. Embora alguns estudos tenham abordado também o fator RH, que é o positivo ou negativo, ou mais ou menos, que aparece ali do lado das letras, a maioria dos estudos priorizou só o chamado sistema ABO mesmo. Em julho de 2020 foi publicado em uma revista científica um trabalho de médicos de Boston, dos Estados Unidos, que confirmou que pessoas com tipos sanguíneos B e AB tinham maior probabilidade de receber um teste positivo para a Covid-19, enquanto os com tipo O tinham menor probabilidade. O tipo sanguíneo A apareceu nesse estudo como estatisticamente indiferente na maior ou menor probabilidade de infecção, onde foi considerado os dados de mais ou menos 1.200 pessoas com os testes positivos para a Covid-19. Diferente do que foi observado nas infecções, o artigo afirmou que em relação ao risco de intubação ou morte, o grupo sanguíneo ABO pareceu não interferir nisso. Já em outubro de 2020, um novo estudo com dados nacionais da Dinamarca mostrou que o tipo O
teve um efeito de proteção contra a infecção por Covid-19, mas que esse tipo sanguíneo não se mostrou influenciar no risco de hospitalização ou de morte. A pesquisa comparou a distribuição percentual por tipo sanguíneo de um grupo de 7.422 pessoas com a Covid-19 confirmada com dados populacionais de referência de pessoas não testadas, reunindo cerca de 2,2 milhões de pessoas. Enquanto entre os infectados 38% eram do grupo O, na população em geral o percentual era de 42%, indicando que esse grupo sanguíneo seria menos vulnerável à infecção pelo SARS-CoV-2. Então, qual seria o tipo de pesquisa ideal para responder essa pergunta? Como a gente pode ter certeza se o tipo sanguíneo influencia ou não? Segundo o médico e pesquisador Stowell, a pesquisa ideal deveria fazer uma análise da exposição ao vírus que deveria ser exatamente igual entre pessoas com diferentes tipos sanguíneos. Mas um estudo assim seria completamente antiético e por isso nunca vai ser feito. Então nos restam estudos de correlação e experimentos em laboratório com o vírus. Ele continua, por isso nos voltamos aos vírus e às proteínas dos grupos sanguíneos em si e descobrimos que uma estrutura-chave na superfície do vírus que ele usa para entrar nas nossas células e infectá-las também se liga diretamente ao tipo sanguíneo A. Esses resultados são os primeiros a demonstrar uma associação direta entre o tipo A e o SARS-CoV-2, mas novos estudos certamente são necessários. Ele concluiu apontando ainda para a importância de pesquisas considerando novas variantes do vírus. Pesquisadores e médicos brasileiros também estão buscando correlações entre tipo sanguíneo e a Covid-19. O médico Gil De Santis, homeoterapeuta do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, brinca que caiu no colo dele o dado de maior prevalência de pessoas com tipo sanguíneo A entre os pacientes mais graves. Ele e a sua equipe estavam realizando um ensaio clínico randomizado controlado, que é um experimento envolvendo humanos que é considerado padrão ouro em teste com remédios e vacinas, com o tratamento de plasma convalescente, que é a parte líquida do sangue contendo anticorpos que podem ser infundidos em outras pessoas adoecidas com Covid-19 quando perceberam outra coisa. Alguns meses depois do início do ensaio clínico, percebi que tinha uma coisa muito esquisita ali. A gente tinha que tipar, que é registrar o tipo de sangue dos pacientes para transfundir o plasma, e percebi que tinha muito mais A do que O, uma inversão do que se observa na população, tanto brasileira quanto a nossa. Ele contou. Não foram encontrados dados atualizados sobre a divisão sanguínea no Brasil, ou seja, não se sabe exatamente quantos brasileiros têm o sangue A, B ou O, já que é mais comum que os hemocentros em diferentes cidades e estados façam esse levantamento a nível local. Mas segundo os entrevistados, a maior parcela da população brasileira é do tipo O, seguido do A, ambos entre 40% a 50% da população, B e AB, ambos com menos de 10%. A tipagem sanguínea está associada a grupos étnicos, entre outros fatores, então em diferentes partes do mundo podem ter quadros de distribuição de grupos sanguíneos bastante diferentes. A equipe de Ribeirão Preto então comparou o percentual por tipo sanguíneo em um grupo de 72 pacientes com a Covid-19 grave contra 160 pessoas em um grupo de controle da população local. O tipo A se mostrou mais presente no grupo de pacientes do que o normal, 51% versus 30% na população, enquanto o O se mostrou menos presente entre os doentes graves, 31,9% versus 48% do grupo de controle. Ser do tipo A mostrou um risco de 2,5 vezes maior de gravidade na comparação com o O. Os resultados completos devem ser publicados em breve em uma revista científica estrangeira. Mas é importante lembrar que outras situações como as comorbidades são muito mais importantes do que o tipo sanguíneo. Se esse aumenta em 2,5 vezes, a doença coronariana pode aumentar em 20 vezes o risco, a diabetes entre 5 e 7 vezes. Então as comorbidades são muito mais importantes do que o tipo A, B, O, mas esse também contribui um pouco, disse o médico. Já em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, a equipe do serviço de hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo começou a observar uma maior demanda por transfusões de sangue do tipo A em pacientes graves com a Covid-19. E então resolveram investigar mais, publicando em novembro resultados preliminares em uma revista científica. Tivemos um aumento na demanda transfusional para esses pacientes, em especial do grupo A,
Então houve momentos na gestão do nosso estoque em que tivemos que chamar mais doadores do grupo A, contou a hematologista Cristiane Rodrigues de Araújo. Analisamos uma pequena amostra de 53 pacientes em um universo de 1.200 contaminados que precisaram de transfusão sanguínea. Comparado com a nossa demanda normal, que é 35% do grupo A, esses pacientes graves com a Covid-19 eram 47% de sangue tipo A. Então é lógico que precisamos de novos estudos com amostras maiores, mas realmente encontramos uma prevalência um pouco maior do sangue A do que o habitual no nosso universo de pacientes. Uma equipe do Hemocentro de Goiás também publicou no ano passado resultados preliminares a partir de dados de 98 pessoas que tinham tido a Covid-19 e se voluntariaram para a doação de plasma convalescente. Esse tratamento está em estudo no Hemocentro e também já está sendo fornecido para alguns hospitais da região, conforme a solicitação. Vimos que dos 98 pacientes, a maioria era do tipo sanguíneo O e, em segundo lugar, do tipo sanguíneo A, que é a distribuição da nossa população, explica a hematologista Maria Morelli, apontando que nesses dados sobre adoecimento, o tipo sanguíneo não pareceu influenciar. Na avaliação de quadros graves, a equipe descobriu que a maior prevalência era de pacientes com sangue tipo AB, enquanto nenhum paciente do tipo sanguíneo A precisou de internação, indo de encontro aos resultados de outros estudos. Essa ideia de que todos os pacientes que não têm o anticorpo anti-A estariam em maior risco, a gente não conseguiu confirmar. Acredito que isso pode ter acontecido por uma série de fatores. Uma delas, a quantidade ainda pequena de pacientes que avaliamos. A outra é que a população de doadores é mais selecionada. Em geral, pacientes do grupo O têm mais tendência a doar, porque tem aquela ideia de que esse é o melhor sangue para doação. Então precisamos de mais estudos, mas a literatura ainda não conseguiu confirmar essa associação entre o tipo sanguíneo e risco para Covid. Até então, as descobertas não foram relevantes a ponto de modificar o nosso comportamento clínico em relação às doenças. Não é, por exemplo, algo que a gente pesquise de cara para saber se um paciente vai ter mais ou menos risco. Então, quem é do tipo sanguíneo A não precisa se desesperar, porque vários pacientes desse tipo tiveram a doença leve e vários pacientes do tipo O também tiveram quadros graves, disse a hematologista. A médica explica que antígenos são proteínas presentes nas células sanguíneas e que variam de tipo a tipo. Um paciente do tipo sanguíneo A, por exemplo, tem o antígeno A. Foi inclusive pelo antígeno A que o vírus mostrou ter preferência no estudo publicado em março na revista Blood Advances. Mas ter um tipo sanguíneo significa também ter anticorpos naturais contra outros tipos. Um paciente com sangue tipo A tem anticorpo anti-B, sangue tipo B, anticorpo A. E O tem anti-A e anti-B. Não existe antígeno O ou anticorpo anti-O. São anticorpos naturais. Até hoje a gente não sabe exatamente por que existem. A gente já sabe que são causadores de reações graves nos erros transfusionais. Por exemplo, se um paciente O recebe sangue do tipo A, aquele anti-A vai hemolizar o sangue e gerar uma reação grave, disse a hematologista. Além da função esperada de proteger contra um sangue que não é compatível, alguns cientistas passaram então a levantar a hipótese de que esses anticorpos naturais pudessem ter ainda outras funções. Sugere-se que talvez esse anti-A tenha um efeito protetor para algumas doenças virais, com o anticorpo dificultando a entrada do vírus na célula, diz a Morelli. Gil De Santis explica que as novas pesquisas sobre a Covid-19 têm focado na possível vulnerabilidade do antígeno A e no que seria um efeito protetivo do anticorpo anti-A, deixando muitas vezes de fora o antígeno B e o anti-B, porque o tipo A é muito mais numeroso do que o tipo B em populações como a brasileira. Mas além dos antígenos e anticorpos, o médico explica que há ainda um terceiro fator que pode explicar a influência dos tipos sanguíneos na Covid-19. A coagulação é mais intensa no sangue A do que no O, e a coagulação favorece a trombose, diz, apontando que pessoas com tipo sanguíneo A tendem a ter mais componentes pró-coagulantes e pessoas com tipo O menos.
E uma das complicações da Covid-19 é exatamente a trombose, nos casos mais graves. O tromboembolismo pulmonar é uma complicação muito frequente em pacientes na UTI e um quarto dos pacientes com Covid grave. É uma barbaridade, uma complicação que a gente não via em outros tipos de infecções virais. E para quem desconfiou depois de tantos dados favoráveis ao tipo sanguíneo O, Gil de Santos afirma que há indícios de que se trata de um beneficiado na seleção natural. O tipo O parece ser um mutante que deu certo, digamos assim. Compartilhe esse vídeo para todo mundo ficar informado e deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esses estudos. Eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo.